Agora com você, o Apocalipse, capítulo a capítulo, com a nova versão de Ruben Arizeri de 2019, com interpretação ampliada. Vamos começar. Capítulo 1. Esta é uma revelação de Jesus Cristo que Deus Pai lhe deu, para que ele deixasse seus servos saberem o que deveria acontecer em breve, e ele o fez saber, enviando seu anjo a seu servo João, que deu testemunho da palavra de Deus Pai e do testemunho de Jesus Cristo de tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam tudo o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz daquele que é, que foi e que vem, e dos 7 espíritos que estão diante do trono do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o soberano governante dos reis da terra. Aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados com o sacrifício perfeito e o derramamento de seu sangue, e ele nos fez um reino e nos fez sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele seja a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. Veja que ele está vindo com as nuvens, e todos os olhos o verão, e aqueles que o perfuraram o verão, e todas as tribos da terra ficarão de luto por ele. Sim, amém. Eu sou o princípio e o fim, assim diz o Senhor Deus, aquele que é, que foi e que está por vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, teu irmão e participante da tribulação e do reino e da paciência em Jesus, vim para a ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu vim estar no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma grande voz como uma trombeta. Dizia: só que você está vendo, escreva em um pergaminho e envie às 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E me virei para ver a voz que estava falando comigo, e, assim que voltei, vi 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais representam a igreja de Jesus Cristo, e no meio dos castiçais como filho do homem, vi Jesus Cristo, que está no meio da igreja, vestido com um terno comprido e apertado no peito com uma faixa de ouro, e sua cabeça, a cabeça de Jesus Cristo, e seu cabelo eram brancos como lã branca, como neve, e seus olhos como uma chama de fogo. E os pés de Jesus Cristo como bronze que foi colocado em uma fornalha acesa e polido com grande brilho, e sua voz como a voz de torrentes de muitas águas, e ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, que são os 7 pastores das 7 igrejas, e de sua boca saía uma espada bem afiada de 2 gumes, e a aparência de Jesus Cristo era como o sol brilhante demonstrando seu grande poder. E quando o vi, caí aos pés de Jesus Cristo como morto, e colocou a sua mão direita sobre mim, dizendo: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive, e eu fiquei morto e vejo que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Então escreva o que você viu e o que está lá e o que vai acontecer depois disso. Este é o mistério das 7 estrelas que viste à minha direita e dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos, que são os pastores, das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Agora com você, o Apocalipse, capítulo a capítulo, com a nova versão de Ruben Arizeri de 2019, com interpretação ampliada. Vamos começar. Capítulo 2. Escreva ao anjo, escreva ao pastor, da igreja em Éfeso, aqui diz Jesus Cristo, aquele que tem as 7 estrelas, que tem aos 7 pastores, à sua direita, aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, no meio das 7 igrejas. Conheço as tuas obras, o trabalho árduo e a paciência que tens exercido e que não suportais os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os consideraste mentirosos. E você tem paciência, e você suportou por causa do meu nome, e você não desmaiou, mas tenho contra você que você deixou o primeiro amor. Lembre-se, então, de onde você caiu, e arrependa-se e volte às primeiras obras, e se não, irei até você e tirarei o castiçal de onde o coloquei, a menos que você se arrependa. Mas isso você tem, que você odeia as obras dos nicolaítas, que eu também odeio. Quem tem ouvidos,
ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. E escreva ao anjo, escreva ao pastor, da igreja em Esmirna, isto diz o primeiro e o último, que ele estava morto e que viveu novamente. Eu sei sobre você por causa da tribulação que você passa e da pobreza que você tem, mas você é rico, e eu conheço aqueles que dizem que são judeus e não são, e o que eles fazem é maldição e difamação, e o que eles são é uma sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você vai sofrer. Olha, o diabo vai jogar alguns de vocês na prisão para serem colocados à prova, e vocês terão tribulação por 10 dias, tribulação por alguns dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não sofrerá de forma alguma o dano da segunda morte. Esta é a morte dos ímpios no julgamento contra eles, de acordo com o que está escrito nos livros e no livro da vida. É ao anjo, ao pastor, da igreja em Pérgamo escreva-lhe, isto é o que diz Jesus Cristo, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu sei onde você mora, onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a fé em mim ou nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, aquele que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas tenho algumas coisas contra você, que você tem aí, que defende a doutrina de Balaão, que ensina Balaque a tropeçar diante dos filhos de Israel, para comer sacrifícios aos ídolos e fornicar. Da mesma forma, você também tem aqueles que defendem a doutrina dos nicolaítas. Arrependa-se, e se não o fizer, irei até você rapidamente e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei do maná que foi escondido, e darei a ele uma pedra branca, e na pedra há um novo nome inscrito, que ninguém conhece, mas aquele que o recebe. E escreva ao anjo, escreva ao pastor, da igreja em Tiatira, assim diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés como bronze incendiado e bem polido. Sei de suas obras, de seu amor, de sua fé, de seu serviço e de sua paciência, e de suas últimas obras, que são mais numerosas que as primeiras. Mas eu tenho contra você que você tolera a mulher Jezabel, aquela que se autodenomina profetisa, e que ensina e engana meus servos a fornicar e comer o que foi sacrificado aos ídolos, e dei-lhe tempo para se arrepender e ele não quer se arrepender de sua fornicação. Veja que eu a jogo na cama, e aqueles que cometem adultério com ela em grande tribulação, a menos que se arrependam de seus atos, e seus filhos matarei com a pior morte, e todas as igrejas saberão que sou eu que sondarei as profundezas e os corações, e pagarei a cada um de acordo com suas obras. Mas eu digo a você, aos outros em Tiatira, aqueles que não têm essa doutrina, aqueles que não conheciam as profundezas de Satanás, como está dito, não acrescentarei fardo adicional a vocês, apesar disso, segure o que você tem até eu gozar. E aquele que vencer e que guarda minhas obras e meus mandamentos até o fim, darei autoridade sobre as nações, e ele os pastoreará com autoridade, com uma barra de ferro, assim como os vasos de cerâmica são esmagados, assim como eu também recebi a autoridade do Pai, e eu darei a você a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora com você, o Apocalipse, capítulo a capítulo, com a nova versão de Ruben Airizeri de 2019, com interpretação ampliada. Vamos começar. Capítulo 3. Escreva para o anjo, escreva para o pastor, da igreja em Sardes. Aqui diz Jesus Cristo, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, aquele que tem a plenitude do Espírito de Deus, e as 7 estrelas, o aquele que tem as 7 igrejas, aquele que tem a plenitude da igreja. Eu conheço as tuas obras, que tu dizes ter um nome, que estás vivo e estás morto. Vê que te mando vigiar e pôr tudo em ordem, inclusive o que está para morrer, porque não achei em ti obras bem feitas diante de meu Deus. Lembre-se, então, de como você ouviu e recebeu os ensinamentos de Deus. Analise e se arrependa. Porque se você não se arrepender e corrigir seus passos, irei sobre você em um momento que você não conhece.
Mas você tem alguns nomes em Sardes que não mancharam suas roupas, e eles andarão comigo em vestes brancas, porque eles são dignos. Aquele que vencer será vestido com vestes brancas, e de forma alguma apagarei seu nome do livro da vida, e confessarei seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E escreva para o anjo, escreva para o pastor, da igreja em Filadélfia. Aqui diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém pôde fechar, e que fecha e ninguém pôde abrir. Eu conheço suas obras. Vede que ponho diante de vós uma porta aberta, que ninguém pôde fechar. Porque, embora você seja pequeno, você tem poder, e você manteve minha palavra de mim e não negou o meu nome. Olha, vou entregar um pouco da sinagoga de Satanás, daqueles que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Olha que eu os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e saber que te amei. Visto que guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da prova que está para vir sobre toda a terra habitada, para provar os que habitam na terra. Eu voltarei em breve, retenha o que você tem, para que ninguém pegue sua coroa. Para aquele que vencer, eu farei dele uma coluna no santuário do meu Deus, e ele de forma alguma ficará de fora, e eu escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, ou a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e do meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo, pastor, da igreja em Laodiceia escreva, este diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o início da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, queria que tivesses frio ou calor. E, porque você é morno, e nem quente nem frio, vou vomitá-lo da minha boca. E você diz, eu sou rico e me tornei rico e não preciso de nada, e você não sabe que é pobre e miserável e necessitado e cego e nu, aconselho-te a comprar o meu ouro refinado a fogo para ficar rico, e vestes brancas para te cobrir e para que não se manifeste a vergonha da nudez que está em ti, e colírio para ungir os olhos para que você possa ver. Eu a quem amo, repreendo e disciplino, seja fervoroso, então, e arrependa-se. Olha, estou parado na porta e batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, irei onde ele estiver e jantarei com ele e ele comigo. Aquele que vencer, eu deixarei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora com você, o Apocalipse, capítulo a capítulo, com a nova versão de Ruben Arizeri de 2019, com interpretação ampliada. Vamos começar. Capítulo 4. Depois disso eu vi, e aqui está uma porta que estava aberta no céu, e a primeira voz que ouvi foi como uma trombeta que falava comigo, dizendo, venha aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois disso. E instantaneamente subi ao céu em espírito, subi fora do corpo, e eis que um trono foi colocado no céu, e no trono se sentou, e esse era Deus o Pai sentado no trono, e aquele que estava sentado, semelhante em aparência à pedra de jaspe, semelhante à pedra cuja aparência é mostrada como emanando flashes brilhantes de cores diferentes. E cornalina, que é uma pedra de cor translúcida, e um arco-íris ao redor do trono, semelhante a uma esmeralda na aparência. E ao redor do trono, eu vi 24 tronos, e nos tronos 24 anciãos sentados cobertos com vestes brancas, e em suas cabeças coroas douradas, e do trono vêm relâmpagos e vozes e trovões, e 7 lâmpadas de fogo acesas diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus, e na frente do trono era como um mar de vidro como cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 seres vivos cheios de olhos na frente e atrás, e esses seres vivos são querubins. Para quem quiser mais informações, leia Ezequiel, capítulo 1 e capítulo 10. Aqui, João os descreve uma forma simples. Ezequiel os descreve com mais detalhes. É o primeiro ser vivente era como um leão, e o segundo ser vivente como um bezerro, e o terceiro ser vivente tinha uma face de homem, e o quarto ser como uma águia voadora.
E cada um dos 4 seres vivos, cada um tinha 6 asas, e ao redor e por dentro eles estavam cheios de olhos, e não paravam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que vem. E quando os 4 seres viventes derem glória, honra e ação de graças a quem está sentado no trono, a quem vive para todo o sempre, os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que estava sentado no trono e adoraram aquele que vive para todo o sempre, e lançaram suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, ó Senhor e o nosso Deus, de receber a glória e a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas, e pela tua vontade elas existem e foram criadas. Agora com você, o Apocalipse, capítulo a capítulo, com a nova versão de Ruben Arizeri de 2019, com interpretação ampliada. Vamos começar. Capítulo 5. Eu vi na mão direita, daquele que está sentado no trono, Deus Pai sentado, um livro escrito por dentro e por fora, totalmente selado com 7 selos. E vi um anjo forte que proclamava em alta voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar seus selos? E ninguém no céu ou na terra ou embaixo da terra poderia abrir o livro ou olhar para ele. E chorei muito, porque não foi achado ninguém digno de abrir o livro ou olhar para ele. E um dos anciãos me disse: Olha, não chore mais. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi conquistada, Jesus Cristo conquistou, para desatar seus 7 selos e abrir o livro. E eu vi, no meio do trono de Deus e dos 4 seres viventes e no meio dos anciãos, um cordeiro em pé como morto, com 7 chifres e 7 olhos. E estes são os 7 Espíritos de Deus, que foi enviado para toda a terra. E ele veio e segurou a mão direita do que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, e cada um tinha uma harpa e uma taça de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantaram uma nova canção dizendo: Você é digno de pegar o livro e desatar seus selos, porque você foi sacrificado e comprado para Deus com seu sangue que vem de cada tribo e língua e povo e nação, e você o fez para o nosso Deus, reis e sacerdotes, e eles reinarão na terra. E eu ouvi vozes de muitos anjos ao redor do trono e dos seres vivos e dos anciãos, e seu número era miríades de miríades. O número de miríades é uma quantidade muito grande, uma quantidade impossível de calcular, que é muito grande, tanto que quando você olha para ele não consegue ver o fim, e milhares de milhares, o que significa um número imensamente grande. E foi dito em alta voz: Digno é o cordeiro que foi sacrificado para receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e a bênção. E para cada criatura que está no céu e na terra e sob a terra e no mar, e todas as coisas que estão nelas, eu os ouvi dizer: Para aquele que está sentado no trono e para o cordeiro, seja o bênção, honra, glória e domínio para todo o sempre. E os 4 seres viventes disseram: Amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Agora com você, o Apocalipse, capítulo a capítulo, com a nova versão de Ruben Arizeri de 2019, com interpretação ampliada. Vamos começar. Capítulo 6. Eu vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer como com uma voz de trovão: Vem! E eu vi, e eis um cavalo branco, que é um grande poder que vem de Deus, e aquele que estava sentado tinha um arco, que é para o início de uma batalha, e uma coroa foi dada a ele, porque ele recebeu autoridade, e ele saiu vencendo e para vencer, isto é, ele saiu vencendo e para ter vitória. E quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Vem! E outro cavalo vermelho saiu, representando um grande poder com raiva para a guerra, e para o que estava sentado nele, foi dado para tirar a paz da terra, e que um ao outro deveria matar um ao outro, e uma grande espada foi dado a ele, para executar uma grande matança em homens. Quando ele abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro vivente dizer: Vem!
e eu vi, e aqui está um cavalo preto, representando uma grande atividade adversa, e aquele sentado sobre o qual tinha uma balança na mão, que representa a atividade de oferta e demanda, ou seja, a atividade da economia. E ouvi uma voz no meio dos quatro viventes que dizia: 1/4 de trigo por 1 denário, e 3/4 de cevada por 1 denário, e isso representa uma grande mudança na economia, uma grande dificuldade em conseguir alimentos. Não prejudique o azeite e o vinho, porque existem algumas áreas nos suprimentos que Deus não permite que sejam danificadas. Deus estabelece cuidados para alguns que ele deseja proteger. E quando Jesus Cristo abriu o quarto selo, ouvi uma voz do quarto ser vivente dizer: Vem! E eu vi, e aqui está um cavalo verde amarelado, que representa uma grande autoridade e poder. Afirme e precisa de Deus, o que certamente acontecerá. E aquele sentado em cima dele tem o nome de morte, e a descontinuou com ele, e ele recebeu autoridade sobre 1/4 da terra, para matar com a espada, com fome, com a morte, com os animais da terra. E quando ele abriu o quinto selo, vi sobre o altar as almas daqueles que haviam morrido por causa da palavra de Deus e do testemunho que tinham. Estes são os que alcançaram a vitória sobre a besta. E eles clamavam em alta voz dizendo: Até quando, Santo e verdadeiro Senhor, você não julga e venga o sangue de nós daqueles que habitam a terra? E a cada um deles foi dado um manto branco, e eles foram instruídos a descansar um pouco mais, até que seus conservos e seus irmãos que deveriam ser mortos como eles também estivessem completos. E eu vi quando ele abriu o sexto selo, e um grande terremoto ocorreu, e o sol ficou preto como um saco de crina de cavalo. A crina é o cabelo grosso do cavalo, sua cauda ou seu pescoço, e a lua inteira virou como sangue, tem aparência avermelhada. E as estrelas do céu caíram para a terra, que pode ser uma chuva de pedras, que com o atrito causado pela atmosfera, pegam fogo, parecendo estrelas caindo do céu, como figos se destacam de uma figueira sem amadurecer quando sacudido por um vento forte, e o céu desapareceu como um rolo que se enrola, que pode ser efeito do movimento da fumaça na atmosfera produzida pelas pedras acesas, e todas as montanhas e ilhas de seus lugares foram removidas. Aqui o terremoto provoca uma grande mudança na Terra, removendo ilhas e montanhas, perdendo alguma altura. E os reis da terra e os magnatas e os tribunos que são os principais administradores do povo, e os ricos e os poderosos e todos os servos e livres se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E eles ansiavam, clamando às montanhas e às rochas: Caia sobre nós e esconda-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois o grande dia de sua ira chegou, o dia chegou, o grande momento da ira de Deus, e quem pode resistir? Agora com você, o Apocalipse, capítulo a capítulo, com a nova versão de Ruben Arizeri de 2019, com interpretação ampliada. Vamos começar. Capítulo 7. Depois disso, vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, de modo que nenhum vento sopra na terra ou no mar, ou em todas as árvores. Isso representa uma quietude de atividade, de seres espirituais no ar. Também vi outro anjo subindo de onde nasce o sol, que tinha o selo do Deus vivo, e clamo em alta voz aos 4 anjos, a quem foi dado fazer mal à terra e ao mar, dizendo: Não façam mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos selado os servos de nosso Deus em suas testas. E ouvi o número dos que foram selados: 144.000 selados de cada tribo dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Geade, 12.000. Da tribo de Azer, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Livai, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. 12.000 da tribo de Zebulon, 12.000 da tribo de José, 12.000 selados da tribo de Benjamim. Todas as quantidades representam um número grande e completo, escolhido por Deus. Depois disso eu vi, e eis uma grande multidão, a quem ninguém poderia contar,
de todas as nações e tribos e povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, coberta com mantos brancos e palmas nas mãos. E clamavam em alta voz, dizendo: A salvação vem do nosso Deus que está assentado no trono e do Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e os anciãos e os 4 seres viventes, e eles caíram diante do trono em seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. A bênção e a glória e a sabedoria e a ação de graças e a honra e o poder e a força são de nosso Deus para todo o sempre. Amém. E um dos anciãos tomou a palavra e disse-me: Estes que estão vestidos com roupas brancas, quem são e de onde vêm? E eu disse: Meu Senhor, você sabe disso. E ele me disse: Estes são os que vêm da grande tribulação, porque lavaram suas vestes e as alvejaram com o sangue do Cordeiro. É por isso que estão diante do trono de Deus, e o servem dia e noite no seu santuário, e aquele que está assentado no trono estenderá seu tabernáculo sobre eles. Eles não terão mais fome ou sede, nem o sol ou todo o calor cairão sobre eles, pois o Cordeiro que está no meio do trono os pastoreará e guiará suas vidas às fontes de água, e Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos. Jesus Cristo, por ordem de Deus, enxugará todas as lágrimas. Ou seja, ele apagará da memória todos os pensamentos negativos que causaram dor, que foram recebidos na vida na terra. Pensamentos negativos e memórias nunca voltarão, porque eles serão totalmente apagados de nossas mentes. Agora com você, o Apocalipse, capítulo a capítulo, com a nova versão de Ruben Arizeri de 2019, com interpretação ampliada. Vamos começar. Capítulo 8 é quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. E eu vi os 7 anjos em pé diante de Deus, e as 7 trombetas foram dadas a ele. E outro anjo veio e ficou junto ao altar com um incensário de ouro, e ele recebeu muito incenso para adicionar às orações de todos os santos, no altar de ouro que está diante do trono. E das mãos do anjo diante de Deus, a fumaça do incenso subia com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e o encheu com fogo do altar e o lançou na terra, e houve trovões e vozes e relâmpagos e um terremoto. E os 7 anjos que têm as 7 trombetas se prepararam para tocar as trombetas. E o primeiro tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturados com sangue e foram lançados à terra, e 1/3 da terra foi completamente queimado, e 1/3 das árvores foi completamente queimado e toda a grama verde foi completamente queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e como uma grande montanha em chamas foi lançada ao mar, isto é, uma grande cidade, ou uma grande parte de uma nação, incendiada, caiu no mar. E 1/3 do mar se transformou em sangue, e a 3ª parte das criaturas que estavam no mar que tinham vida morreram, e a 3ª parte dos navios foram destruídos. Os navios foram destruídos como resultado desta porção de terra inflamada pelo fogo caindo no mar, e a 3ª parte das criaturas naquele lugar foram mortas. É o 3º anjo tocou a trombeta, e uma grande estrela caiu do céu, queimando como uma tocha. Este é um anjo descendo rapidamente do céu para a terra, e caiu em 1/3 dos rios e nas nascentes de água. É o nome da estrela é Absinto, que é o nome dado ao anjo. E 1/3 das águas tornou-se absinto, e muitos dos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o 4º anjo tocou a trombeta, é 1/3 do sol e 1/3 da lua e 1/3 das estrelas foram feridos, de modo que 1/3 delas escureceria e o dia não brilharia em 1/3 dele, e a noite da mesma maneira. Aqui está um efeito que reduz a iluminação na terra, durante o dia e a noite, para 2/3. Quer dizer, a iluminação no planeta Terra será de aproximadamente 66% do normal. E eu ouvi uma águia voando no meio do céu, um anjo voando pelo meio do céu, dizendo em alta voz: Ai, ai, ai daqueles que habitam na terra por causa dos sons remanescentes de trombeta, dos 3 anjos que estão prestes a explodi-los. Agora com você, o Apocalipse, capítulo a capítulo, com a nova versão de Ruben Arizeri de 2019, com interpretação ampliada. Vamos começar.
Capítulo 9 É o quinto anjo tocou a trombeta, eu vi uma estrela, eu vi um anjo, no céu que havia descido rapidamente para a terra, e foi dada a chave para o abismo. E ele abriu o poço sem fundo, e a fumaça subiu do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e o ar e o sol foram escurecidos pela fumaça do poço. E da fumaça gafanhotos vieram à terra, demônios vieram à terra, e foi dado poder a eles, como o poder que os escorpiões têm na terra. E eles foram instruídos a não prejudicar a grama da terra ou coisas verdes ou árvores, mas apenas aqueles homens que não têm o selo de Deus em suas testas. E receberam ordens de não matá-los, mas torturá-los por 5 meses, e seu tormento é como o tormento de um escorpião quando atinge um homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e de forma alguma a encontrarão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. E a semelhança dos gafanhotos era como cavalos preparados para a batalha, e em suas cabeças como coroas como ouro, e seus rostos como rostos de homens, e eles tinham cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como os de leões, e eles tinham couraças como couraças de ferro, e o barulho de suas asas era como o barulho de muitos carros correndo para a batalha. E eles têm caudas como escorpiões e ferrões, e com suas caudas eles têm o poder de ferir os homens por meses. Seu rei sobre eles é o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion. O primeiro ai passou, veja, mais 2 vêm, ai, ai, depois deste. E o sexto anjo tocou a trombeta, e ouviu uma voz dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus, dizendo ao sexto anjo, o que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. E os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora, dia, mês e ano foram soltos para matar 1/3 dos homens. E o número dos exércitos de cavalos foi de 200 milhões. Este é um exército espiritual. Eu ouvi o número deles. E desta forma eu vi os cavalos e aqueles que estavam sentados neles em visão. Os que estavam sentados tinham couraças da cor do fogo e do azul profundo do jacinto e da cor amarelada do enxofre, e as cabeças dos cavalos são como cabeças de leões, e fogo, fumaça e enxofre saem de suas bocas. Por causa dessas 3 pragas, 1/3 dos homens foi morto, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saiu de suas bocas. Porque o poder dos cavalos está em suas bocas e em suas caudas, porque suas caudas são como serpentes que têm cabeças, e com elas doem. E os outros homens, que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, nem deixaram de adorar demônios, nem ídolos de ouro, nem de prata, nem de bronze, nem de pedra, nem de madeira, que não vê, nem ouve, nem anda, e não se arrependeram de seus assassinatos, nem de suas feitiçarias, nem de sua fornicação, nem de seus furtos. Agora com você, o Apocalipse, capítulo a capítulo, com a nova versão de Ruben Arizeri de 2019, com interpretação ampliada. Vamos começar. Capítulo 10 Eu vi outro anjo forte descendo do céu, Jesus Cristo descendo, ele tinha uma nuvem que o envolvia e o arco-íris estava sobre sua cabeça e seu rosto era como o sol, e seus pés eram como colunas de fogo, e ele tinha nas mãos um pequeno livro que havia sido aberto. E pôs o pé direito no mar e o pé esquerdo na terra, e ele clamou em alta voz como o ruge de um leão. E quando com a sua voz ele clamou, os 7 trovões falaram de si próprios, Jesus Cristo, falo com a voz dos 7 trovões, que é a voz de Deus. E quando os 7 trovões falaram, quando falo com a voz de Deus, que é uma voz em 7 trovões, eu ia escrever, e ouvi uma voz do céu dizendo, sele o que os 7 trovões falaram e não escreva. E o anjo, que é o próprio Jesus Cristo, que eu vi em pé sobre o mar e sobre a terra, ergueu sua mão direita em direção ao céu e ele jurou por aquele que vive para todo o sempre, que criou o céu e o que está nele, e a terra e o que está nele e o mar e o que está nele, que o tempo não existirá mais, porque o momento de o fim dos tempos, o desfecho chegou. Em vez disso, nos dias do som do 7º anjo, quando a trombeta tocar, o mistério de Deus será concluído, conforme anunciado por seus servos, os profetas. Nos próximos dias, ao som da 7ª trombeta,
O desfecho do mistério de Deus começará, com a execução dos julgamentos finais que se seguirão nos dias finais da grande tribulação. É a voz que eu ouvi do céu, aquela que me falou novamente, disse-me: vai, toma o livro que está aberto na mão do anjo, na mão de Jesus Cristo, que ele está de pé sobre o mar e na terra. E eu fui até o anjo, fui até Jesus Cristo, e disse a ele para me dar o livrinho. E me disse: pega e come de tudo, vai te deixar amargo na barriga, mas na boca vai ser como mel. E eu peguei o livrinho da mão do anjo, peguei o livro da mão de Jesus Cristo, e comi tudo, e na minha boca estava sendo doce como mel, e quando o engoli, minha barriga ficou amarga. E ele me disse: é necessário que você profetize novamente aos povos, às nações gentias, às línguas e a muitos reis. Agora com você, o Apocalipse, capítulo a capítulo, com a nova versão de Ruben Arizeri de 2019, com interpretação ampliada. Vamos começar. Capítulo 11. Me deram uma cana semelhante a uma vara de medida e me disseram: levante-se e meça o templo de Deus e o altar e aqueles que nele adoram. E o pátio que está fora do templo não o inclui e não o mede, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, cobertas com sacos de cabelo. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estiveram diante do Senhor da terra. Essas 2 oliveiras são as 2 testemunhas nutridas com o poder de Deus. Elas poderiam ser Moisés e Elias, pois as obras realizadas em seus ministérios quando eles estavam na terra são muito semelhantes às que serão realizadas durante a grande tribulação. Mas não podemos descartar totalmente Enoque, como uma dessas 2 testemunhas. Se alguém quiser tratá-los injustamente, sai fogo de suas bocas e devora totalmente os inimigos. E se alguém quiser prejudicá-los, então será necessário que ele seja morto. Eles têm o poder de fechar o céu, para que nenhuma chuva caia nos dias em que profetizam, e têm o poder de transformar as águas em sangue e de ferir a terra com todas as pragas quantas vezes quiserem. E quando eles completarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo os fará guerra e os derrotará matando-os. O governo mundial dos últimos dias irá matá-los. O cadáver deles ficará na praça da cidade grande, na praça de Jerusalém, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde seu Senhor também foi crucificado. Os povos dos povos, tribos, línguas e nações verão seus cadáveres por 3 dias e meio, e não permitirão que seus cadáveres sejam colocados em uma tumba. E os habitantes da terra se alegraram com o que aconteceu e gozaram de muita calma mental, e deram presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas atormentavam os habitantes de toda a terra. E depois de 3 dias e meio, um espírito de vida de Deus entrou neles, e eles se puseram de pé, e grande temor caiu sobre aqueles que os contemplavam. E eles ouviram uma voz poderosa do céu, dizendo-lhes: subam aqui. E eles ascenderam ao céu em uma nuvem, e seus inimigos os observaram. E naquela hora um grande terremoto ocorreu e 1/10 da cidade caiu. E no terremoto 7.000 pessoas morreram e o restante ficou apavorado e deu glória ao Deus do céu. E o segundo ai acabou. Eis que o terceiro ai está vindo rapidamente. E o 7º anjo tocou a trombeta, e havia vozes poderosas no céu, dizendo: ó reino do mundo tornou-se de nosso Senhor e de seu Cristo e reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos que estão sentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se em seus rostos e adoraram a Deus dizendo: nós te agradecemos, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, por quem tu és e por quem foste, porque assumiste o teu grande poder e reinou, e as nações ficaram enfurecidas, e sua ira veio e o tempo designado para julgar os mortos e dar a recompensa aos seus servos, os profetas e os santos e aqueles que temem o seu nome, os pequenos e os grandes, e para destruir aqueles que destruir a terra. E o templo de Deus foi aberto no céu, e sua arca da aliança foi vista em seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões e um grande terremoto e granizo. Agora com você, o Apocalipse, capítulo a capítulo, com a nova versão de Ruben Arizeri de 2019, com interpretação ampliada. Vamos começar.
Capítulo 12. Um grande sinal foi visto no céu, uma mulher coberta com o sol. Esta mulher está representando o povo de Deus, o povo de Israel, e a lua sob seus pés, e em sua cabeça uma coroa de 12 estrelas, uma coroa de 12 estrelas, que são as 12 tribos de Israel, e estando grávida, chorando com as dores e angústias do parto, como quando o povo de Israel nos dias do nascimento do judeu messiânico, em grande sofrimento e dor por estar sob o jugo do Império Romano, desejando um libertador. E outro sinal foi visto no céu, e eis um grande dragão vermelho, representando Satanás com seus impérios mundiais ao longo da história, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e em suas cabeças 7 diademas, cada uma das 7 cabeças é um império mundial na história. E os 10 chifres é o 7º deles, que serão formados a partir dos últimos dias de nossa era, estabelecidos por 10 reinos trabalhando na forma de um conselho. E os diademas são o poder que cada império tem, e sua cauda, a cauda, que são os seguidores de Satanás, arrasta a terceira parte das estrelas do céu, e esta terceira parte são os anjos que se juntaram a Satanás em sua rebelião, os agora chamados demônios, e os jogou para o chão. E o dragão, que é Satanás, ficou diante da mulher. Ele se apresentou ao povo de Israel para enfrentá-los, que estava prestes a dar à luz, pois quando deu à luz seu filho, porque quando ela deu à luz, o judeu messiânico, isto é, Jesus, ele o devorara, porque o plano de Satanás era matar Jesus. Embora ele não entendesse o plano de Deus, seu desejo era matá-lo, e ela deu à luz um filho homem, e a mulher, que é Israel, deu à luz um filho homem, porque em Israel nasceu o judeu messiânico, nasceu Jesus, que pastoreará todas as nações com uma vara de ferro, quem pastoreará com braço forte, e seu filho Jesus, foi arrebatado para Deus e para seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde Deus preparou um lugar para ela, para que pudesse ser sustentada ali por 1260 dias. Israel fugirá para o deserto, onde Deus preparou um lugar para ela sustentá-la por 1260 dias, para protegê-la da perseguição do Império Mundial dos 10 reinos dos últimos dias. Houve uma batalha no céu. Michael e seus anjos, Michael, que é o principal anjo protetor do povo de Israel, e os anjos que estavam com Michael, fizeram guerra contra o dragão. Eles fizeram guerra contra Satanás. O dragão e seus anjos guerreavam, e Satanás e seus demônios guerreavam, e Satanás não era forte o suficiente, e nenhum lugar foi encontrado para eles no céu. E para Satanás e seus demônios, nenhum lugar foi encontrado para eles no céu. O grande dragão foi lançado, a antiga serpente, o chamado Diabo e Satanás, aquele que engana toda a terra habitada, foi lançado à terra, e seus anjos, e seus demônios, foram lançados com ele. E ouvi uma voz poderosa no céu dizendo: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava diante do nosso Deus dia e noite. E eles o venceram em virtude do sangue do Cordeiro e por causa da palavra de seu testemunho, e eles não amaram sua vida até a morte. Por isso alegrai-vos, céus e vós que neles acampais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, pois sabia que seu tempo era curto. E quando o dragão viu que foi lançado ao chão, ele perseguiu a mulher que deu à luz o menino. E quando Satanás viu que foi lançado à terra, ele perseguiu Israel, de quem Jesus nasceu, usando o último império mundial dos últimos dias. As 2 asas da grande águia foram dadas à mulher, para que ela pudesse voar para o deserto, para o seu lugar. E Israel recebeu a ajuda de uma nação poderosa, para que ela pudesse alcançar o deserto, para um lugar que Deus a havia preparado para ela, onde ela é sustentada lá por um tempo e tempos e meio longe da presença da serpente, onde será sustentado por 1 ano, 2 anos e meio, por um total de 3 anos e meio, longe da presença de Satanás operando com o último império mundial. A serpente, Satanás, jogou a mulher para fora de sua boca. Ele jogou o povo de Deus de sua boca, água como um rio, para que ela fosse arrastada pelo rio. E a terra ajudou a mulher, e ela abriu sua boca e engoliu o rio que o dragão cuspiu de sua boca. E Deus abriu a terra, ajudando Israel a engolir o rio que Satanás cuspiu de sua boca.
E o dragão ficou furioso com a mulher, e Satanás ficou muito furioso contra Israel, e foi fazer guerra com o resto de sua descendência. Ele foi fazer guerra contra os convertidos a Jesus, dos outros povos gentios na terra, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Agora com você, o Apocalipse, capítulo a capítulo, com a nova versão de Ruben Airizeri de 2019, com interpretação ampliada. Vamos começar. Capítulo 13. Eu, Juan, fui colocado na areia do mar e eu vi uma feira subindo do mar, que tinha 10 chifres. Os 10 chifres é o império mundial dos últimos dias, que funcionará com 10 reinos, trabalhando na forma de um conselho. É 7 cabeças. As 7 cabeças são os 7 impérios mundiais, que existiram e existirão ao longo da história da humanidade, e que foram intensamente controlados por Satanás. E em seus chifres, 10 diademas. Esses diademas são colocados cada um em cada chifre, e são poderes concedidos a cada um dos 10 reinos do Império Mundial dos últimos dias. E em suas cabeças nomes de blasfêmia. Esses são nomes de blasfêmia que significam que cada um dos 7 impérios mundiais operou com muita atividade de intensa blasfêmia. É a besta que viera semelhante a um leopardo, porque o leopardo sabe muito bem perseguir a sua presa desejada, e os seus pés eram como os de um urso, porque o urso tem bons pés fortes e se movem com firmeza sobre eles. E sua boca como a boca de um leão, a boca do leão, porque o leão devora e rasga sua presa com grande intensidade. É o dragão, que é Satanás. Deu a ele seu poder, seu trono e sua grande autoridade. E eu vi uma de suas cabeças como uma ferida mortal. Esta cabeça, com uma ferida mortal, é o império mundial de 10 reinos que governarão a terra nos últimos dias desta era. Este império mundial sofrerá uma grande rebelião interna, por 3 dos 10 reinos, e sua ferida fatal foi curada. A rebelião interna será tão grande, que quase deixará o império mundial dos últimos dias inoperante. Mas esta oposição será controlada e derrotada pelas mesmas forças satânicas internas do Império Mundial, de onde irão remover e desarraigar estes 3 reinos do governo mundial. Depois disso, este Império Mundial se levantará com mais força e poder, porque os habitantes da Terra verão que ele operou com grande domínio e poder. E toda a terra se maravilhou após a besta. Eles a admirarão, porque este último império mundial será tão poderoso sobre toda a terra, que os habitantes correrão atrás dela, admirando seu grande domínio e poder. E eles adoraram o dragão, eles adoraram Satanás, adorando o ser que estava totalmente possuído por Satanás, aquele que dirigia todo o governo mundial, porque ele deu a autoridade à besta. Porque Satanás, ele deu toda a sua autoridade e poder ao Império Mundial dos últimos dias, e adorava a besta dizendo, quem é como a besta e quem pode lutar contra ela? E foi-lhe dada uma boca que falava insolências e blasfêmias, e o ser, que estava totalmente possuído por Satanás, proferiu blasfêmias e palavras ofensivas, exaltando-se com comportamento autoritário, e foi-lhe dada a autoridade para agir por 42 meses. E ele abriu a boca para blasfemar contra Deus, para blasfemar seu nome e seu tabernáculo, aqueles que acampam no céu. E foi dado a ele travar guerra contra os santos e vencê-los, e ele recebeu autoridade sobre todas as tribos, povos, línguas e nações. E todos os habitantes da terra adorarão aqueles que não têm seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que é oferecido em sacrifício imolado, desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém for para o cativeiro, irá para o cativeiro. Se alguém mata com a espada, deve ser morto com a espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E eu vi outra besta que subiu da terra, indica que esta besta está ativa exercendo funções na terra, nos dias anteriores à formação deste último império mundial, e tinha 2 chifres semelhantes para um cordeiro, e falou como um dragão, que tem 2 chifres semelhantes a um cordeiro, indica que tem 2 poderes e atua como um cordeiro, mas não é um cordeiro.
O que falou como um dragão é que esta besta está coberta com uma capa de cordeiro, mas é não um cordeiro, é uma besta que fala sob o domínio de Satanás. E exerce toda a sua atividade com a autoridade da primeira fera. Isso indica que esta besta vestida de cordeiro atua recebendo toda a autoridade concedida pela primeira besta selvagem, que é o próprio Satanás, que também dirige todo o império mundial, faz com que a terra e todos os que nela habitam adorem a primeira besta, que foi curada de sua ferida de morte, esta segunda besta com 2 chifres, que está vestida de cordeiro, e que a organização religiosa que opera durante o último império mundial, faz com que todos os habitantes da Terra adorem a primeira besta, que é o último império mundial liderado por Satanás. E ele faz grandes sinais, a ponto de ainda fazer o fogo descer do céu à terra diante dos homens. Ele faz o fogo descer do céu, como foi feito em outras ocasiões no passado, usando poderes satânicos em atos religiosos, com o propósito de enganar ainda mais todos os habitantes da terra. Engana os homens de Deus, engana os homens de Deus, aqueles que não se prepararam com um sólido fundamento da palavra. Engana aqueles que deveriam ter tido uma boa conduta e errado nestes últimos dias deste império mundial, com a capacidade de fazer sinais, que lhe foi dado fazer, na frente da besta, dizendo aos que habitam na terra, para fazerem uma imagem da besta, que tem a ferida da espada e vivel. Por mandar construir uma imagem para a besta, atos que foram feitos no passado também. Quando no Império Babilônico, Nabucodonosor ordenou que uma imagem fosse construída, para que fosse adorada e quem não o fizesse seria morto, foi-lhe dado dar fôlego à imagem da besta, para que até mesmo a imagem da besta falasse, e fizesse com que todos aqueles que não adorassem a imagem da besta fossem mortos, dando à imagem um comportamento vivo, falando e dando ordens para matar aqueles que não a adoram. E faz com que todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, lhes deem uma marca na mão direita ou na testa, e que ninguém pode comprar ou vender, exceto aquele com a marca, o nome da besta ou o número do nome dela. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, a besta que representa, e aqui está toda a organização do Império Mundial, porque o número do homem é. E o número dela é 666, o número 6 é o número do homem. Satanás operará este último império mundial usando sua trindade. Trindade que é composta pela besta, o falso profeta e o dragão, onde Satanás é o dragão. Esses 3 irão operar em corpos de homens, que receberão todo o poder satânico, sendo o governo mundial totalmente dirigido pela diabólica trindade. A trindade satânica, operando cada um deles, usando homens. 1. A operação da besta conduzida por um homem. 2. A operação do falso profeta conduzida por homens. E 3. O dragão, Satanás possuindo um homem. Ou seja, cada parte da trindade dirigida por homens, que é uma organização trina, de 6, 6, 6. O número da besta será concedido pelo Império Mundial a todos os que se permitem ser marcados e adoram o besta. Esta marca será feita quando o Império Mundial dos últimos dias estiver em operação. Porque para a marca da besta existir, o Império Mundial deve existir e estar em operação. A existência de uma coisa define a existência da outra. Isso é muito importante. E repito, o número da besta será concedido pelo Império Mundial a todos os que se permitem ser marcados e adoram a besta. Esta marcação será efetuada quando o Império Mundial dos últimos dias estiver em funcionamento. Porque, para a marca da besta existir, o Império Mundial já deve existir e estar em operação. A existência de uma coisa define a existência da outra. Agora com você, o Apocalipse, capítulo a capítulo, com a nova versão de Ruben Airizeri de 2019, com interpretação ampliada. Vamos começar. Capítulo 14. Eu vi, e eis o Cordeiro em pé no monte Sião, e com ele 144.000 que tinham seu nome e o nome de seu pai, que estava escrito em suas testas. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão, e a voz que eu ouvi como de harpistas que tocam harpas.
E eles cantam uma nova canção na frente do trono e na frente dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém poderia aprender a música, exceto os 144.000, aqueles que foram comprados da terra. Esses são os que não foram contaminados com mulheres, porque eles são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Estes foram comprados dos homens como primícias para Deus e para o Cordeiro, e nenhuma mentira foi encontrada em suas bocas. Sem mancha eles são. E eu vi outro anjo voando no meio do céu, que tinha um evangelho eterno para pregar aos que estavam assentados na terra, em todas as nações, tribos, línguas e povos, que diz em alta voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu julgamento e adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes de água. E outro segundo anjo continuou dizendo: caiu a grande Babilônia, aquela que fez todas as nações beberem do vinho do furor de sua fornicação. E outro terceiro anjo continuou a dizer-lhes com voz poderosa: se alguém adorar a besta e sua imagem, e receber uma marca na testa ou na mão, também beberá o vinho da fúria de Deus misturado com pureza, o cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Ou seja, se alguém adorar a besta, que é o sistema de governo mundial, e adorar a imagem dela, que representa a besta, também receberá os julgamentos preparados para este governo mundial dos últimos dias. E a fumaça de seu tormento sobe por séculos de séculos, e eles não têm descanso dia ou noite aqueles que adoram a besta e sua imagem, e se alguém recebe a marca de seu nome, esses julgamentos também serão para aqueles que adoram a besta, ou seja, o sistema de governo mundial dos últimos dias, e para aqueles que adoram sua imagem, que representa a besta, e se eles receberem a marca da besta, eles também receberão a punição reservada para a besta. Aqui está a paciência dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus labores, porque seus trabalhos continuam com eles. E eu vi, e eis uma nuvem branca, e na nuvem um sentado como um filho do homem, e este é Jesus Cristo, que tinha na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do templo, clamando em alta voz ao que estava sentado na nuvem, clamando em alta voz a Jesus Cristo. Ele diz: põe a foice e colhe, porque a hora de colher veio, porque a colheita já está madura, colheita da terra. E o que estava sentado na nuvem lançou sua foice na terra, e a terra foi ceifada por Jesus Cristo, porque foi ele quem alcançou a vitória com o homem Jesus. E com o poder de sua palavra, ele fez um grande julgamento de Deus. Outro anjo saiu do santuário, ele saiu do santuário no trono de Deus, que está no céu. Ele também tinha uma foice afiada. E outro anjo saiu do altar no trono de Deus, que tinha autoridade sobre o fogo, e falou com uma voz poderosa para o que tinha a foice afiada, dizendo: põe na tua faca afiada a foice e colheita, coloque em sua foice afiada e cortes os cachos da videira da terra, porque as uvas dela amadurecerão. E o anjo jogou sua foice na terra, e colheu a videira da terra. Ele cortou o que a terra havia produzido. Ele cortou todo o mal produzido na terra, e jogou no lagar do vinho da fúria de Deus o Todo-Poderoso. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, por um espaço de 1.600 estádios, isto é, uma grande batalha de Deus, defendendo seu povo em grande julgamento fora da cidade, fora de Jerusalém. E pelo espaço de 279 quilômetros, ou pelo espaço de 174 milhas, muito sangue saiu. Agora com você, o Apocalipse, capítulo a capítulo, com a nova versão de Ruben Arizeri de 2019, com interpretação ampliada. Vamos começar. Capítulo 15. Vi outro sinal no céu, grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham as últimas 7 pragas, porque neles se completou a fúria de Deus. E eu vi como um mar de vidro se misturou com fogo, e aqueles que derrotaram a besta e sua imagem e o número de seu nome. Aqui estão aqueles que derrotaram nas 3 áreas: primeiro, em não adorar a besta;
segundo em não adorar sua imagem e terceiro em não se permitir ser colocado no número da besta, de pé no mar de vidro, e eles tinham harpas de Deus. Estes são aqueles que venceram durante a grande tribulação, aqueles que alcançaram a vitória sobre o último governo mundial operado e liderado por Satanás. E cantam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos, o Rei das Nações, Senhor, quem não te temeria e glorificaria o teu nome? Pois só tu és santo, pois todas as nações virão antes de ti e te adorarão, porque os teus atos de justiça foram manifestados. E depois dessas coisas eu vi, e o santuário do tabernáculo do testemunho no céu foi aberto, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do santuário, vestidos de linho limpo e brilhante, e cingidos ao peito com cintos de ouro. E um dos 4 seres vivos deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da fúria de Deus que vive para todo o sempre. E o templo se encheu de fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém foi capaz de entrar no templo até que as 7 pragas dos 7 anjos fossem completadas. Agora com você, o Apocalipse, capítulo a capítulo, com a nova versão de Ruben Airizeri de 2019, com interpretação ampliada. Vamos começar. Capítulo 16. Ouvi uma grande voz sair do templo, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai as 7 taças da fúria de Deus sobre a terra. E ele foi o primeiro e derramou sua taça sobre a terra, e uma úlcera maligna e dolorosa foi feita nos homens que tinham a marca da besta e aqueles que adoravam a imagem dela. E o segundo derramou sua taça no mar, e este se tornou sangue como de uma pessoa morta, e todos os seres vivos que estavam no mar morreram. E o terceiro derramou sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. E ouvi o anjo das águas dizendo: Vós sois justo, aquele que és e aquele que era, o justo em santidade, por estas coisas que julgastes, pelo sangue de santos e profetas que eles derramaram, tu também lhes deste sangue para beber, eles são dignos. E eu ouvi do altar que eles disseram: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus julgamentos. E o 4º anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido queimar os homens com fogo. E os homens foram queimados com grande calor abrasador, e os homens blasfemaram do nome de Deus que tinha autoridade sobre essas pragas e não se arrependeu para dar-lhe glória. E o 5º derramou sua taça no trono da besta. Este anjo derramou sua taça no trono do último governo mundial, dos últimos dias de nossa era, e havia trevas sobre o reino, isto é, havia trevas sobre o reino da besta, sobre o governo mundial dos últimos dias, e eles morderam a língua por causa da dor, e blasfemaram, insultando com grande ira o Deus do céu pelas dores e úlceras que tinham, e não se arrependeram de seus atos. E o 6º derramou a sua taça no grande rio, Eufrates, e secou-se a sua água, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E eu vi sair da boca do dragão, isto é, da boca da pessoa que Satanás possuía, e da boca da besta, isto é, da boca dos altos líderes do Império Mundial, possuído por demônios de alta patente, e da boca do falso profeta, isto é, da boca do máximo líder religioso, possuído pelo falso profeta, que é um da trindade diabólica e faz descer fogo do céu fazendo grandes sinais, 3 espíritos imundos como sapos, pois são espíritos de demônios que fazem sinais, que vão em direção aos reis de toda a terra habitada, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esses outros reis são os principais líderes dos outros países, além dos 7 que agora dominam o Império Mundial. Veja que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que fica acordado e guarda as suas roupas, para que não ande nu e eles vejam a sua vergonha. E ele os reuniu no lugar chamado Armagedon em hebraico. E o 7º derramou sua taça no ar, e uma voz poderosa saiu do templo do céu, do trono, dizendo: Aconteceu. E houve relâmpagos e trovões e vozes, e um terremoto, tão grande que nunca houve um como aquele desde que os homens habitaram a terra. Quão grande foi o terremoto! E a grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram.
E Babilônia, a grande, foi lembrada diante de Deus para dar a ela o copo de vinho da fúria de sua ira. E todas as ilhas fugiram, e as montanhas não foram encontradas. E um grande granizo como o tamanho de um talento, desceu do céu sobre os homens. Cada uma dessas pedras de granizo pesa aproximadamente 75 libras, ou aproximadamente 34 quilogramas. Os homens blasfemaram contra Deus, insultando com grande raiva, pela praga do granizo, pois a praga era excessivamente grande. Agora com você, o Apocalipse, capítulo a capítulo, com a nova versão de Ruben Airizeri de 2019, com interpretação ampliada. Vamos começar. Capítulo 17. Um dos 7 anjos veio, daqueles que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, eu te mostrarei o julgamento da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, isto é, assentada sobre muitos reinos, e assentado na base não firme, com a qual os reis da terra se prostituíram e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua prostituição. E isso me levou a um deserto no espírito. Eu sou levado pela visão espiritual face a face. E eu vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, que tinha 7 cabeças. Estas 7 cabeças que a besta tinha, são 7 impérios mundiais. 6 já ocorreram ao longo da história da humanidade, e um ainda está por vir. O que ainda está por vir é o Império Mundial dos últimos dias. Todos operados e dirigidos com grande intensidade por Satanás e seus aliados satânicos, e 10 chifres. Esses 10 chifres são os 10 governos poderosos que começarão a dominar o último Império Mundial. Eles serão organizados na forma de um conselho, para administrar o último Império Mundial, ao qual Satanás dará todo o seu poder. E a mulher estava coberta de púrpura e escarlate e adornada com joias de ouro e pedras preciosas e pérolas, e ela tinha uma taça de ouro em sua mão, cheia de abominações e a sujeira de sua fornicação, e em sua testa, nome escrito, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostituições e as abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E fiquei surpreso ao vê-la com grande espanto. E o anjo me disse: Por que você está maravilhado? Eu vou te contar o mistério da mulher e da besta que a carrega e as 7 cabeças e os 10 chifres que ela tem. A besta que você viu era, porque já 6 cabeças, 6 reinos mundiais, passaram antes dos últimos dias, e não é, porque a 7ª cabeça, que é o 7º Império Mundial, aquele que estamos anunciando, ainda está para venha. Isso será estabelecido e no início 10 reinos dominarão o império, sempre trabalhando na forma de um conselho, e é para se erguer do abismo, porque virá com todas as forças do reino das trevas, para operar e dirigir o último império mundial dos últimos dias de nossa era. E para a destruição está indo, irá para a destruição, porque o próprio Jesus Cristo, com o poder de sua palavra, os vencerá. E ela será julgada, será considerada culpada e será levada ao castigo eterno, por nosso Deus Todo-Poderoso, e os habitantes da terra ficarão maravilhados, aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, quando virem a besta, porque ela era e não é e vai vir. Aqui, é necessária uma mente que tenha sabedoria. As 7 cabeças são 7 montanhas, cada cabeça também é uma montanha, porque representa um grande império mundial na Terra e a 7 no total. Onde a mulher está sentada sobre eles, esta mulher, que está sentada na besta, representa um ser que produz. Neste caso, representa a atividade satânica produzida por Satanás, que é aquele que produziu e produz todo o mal em os impérios em todo o mundo. É o mesmo ser, Satanás, sentado na besta, produzindo todo o mal nos impérios ao longo de toda a história da humanidade, e há 7 reis, porque há 7 homens reis, um em cada um desses impérios mundiais, que Satanás tem usado na execução de seus desejos intensos de destruir a obra de Deus. Todos os 5 já caíram, 5 impérios mundiais já se passaram antes que João recebesse esta profecia.
Este é o Império Romano que está em ação quando João recebe e escreve a mensagem do livro do Apocalipse. O outro ainda não chegou, aquele que não chegou, é o Império que estamos anunciando, o Império Mundial dos 10 reinos dos últimos dias desta era, que está por vir. E quando ele vier um pouco, deve ficar, será por pouco tempo, pois será um império terrível, como nunca visto antes. Ele atuará com tamanho poder e intensa destruição, tanto que não houve em nenhum dos impérios anteriores. O tempo durará 7 anos no total. 3 anos e meio de progresso aparente onde, no final, o sacrifício contínuo é interrompido. E 3 anos e meio de destruição maciça sobre toda a terra. E haverá perseguição, intensificando, nos 7 anos, contra o povo de Deus. Imagine como será a perseguição, porque já nestes dias do início das dores, ela está bastante ativada, sendo introduzida e executada cada vez mais pelos governos da terra. É a besta que era e não é, a besta que era e não é, será a 7ª também, será o Império Mundial dos 10 reinos dos últimos dias, ela também é a 8ª, ela também é a 8ª, porque Satanás, depois de operar pela 7ª vez usando o Império Mundial dos 10 reinos, ficará preso por 1000 anos e não estará mais agindo mal na terra. E depois nos 1000 anos, Satanás será libertado e agirá novamente pela 8ª vez de forma destrutiva sobre toda a humanidade. É então, quando Deus finalmente o julgará e o encerrará por toda a eternidade. E do 7 já vai a destruição, e o 8º é do 7, porque foi o próprio Satanás quem enganou os homens com esses 7 impérios mundiais. E para a destruição ele vai, porque será derrotado e trancado por Deus Todo-Poderoso por toda a eternidade, após sua 8ª intervenção com o governo mundial, os 10 chifres que 10 reis viram são, 10 reis são, no Império Mundial dos últimos dias de nossa era, aqueles que irão operar na forma de um conselho e onde então 3 desses 10 reis serão arrancados. Cujo reino ainda não recebeu, eles não receberam um reino, porque ainda não estão em ação, logo estarão prestes a entrar em operação nestes últimos dias de nossa era, mas autoridade como reis por uma hora que recebem com a fera, por uma hora porque é por pouco tempo, porque eles serão tempos extremamente terríveis como nunca antes na terra. E eles estarão em ação governando o mundo, influenciados e dirigidos por Satanás, por 7 anos. Eles têm o mesmo objetivo, e seu poder e autoridade são atribuídos à besta. Esses 10 reis, por sua própria vontade, funcionarão na forma de um conselho e renderão sua vontade à besta que é o Império Mundial dos últimos dias. Este império, por sua vez, é guiado por uma parte do trindade diabólica, chamada de besta. Estes guerrearão contra o Cordeiro e o Cordeiro os conquistará, pois ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e aqueles que estão com ele, são chamados e escolhidos e fiéis. E ele me diz, as águas que viste, estas águas representam o alicerce não firme, onde se assenta a prostituta, estão os povos e as multidões e as nações e as línguas. Povos, multidões, nações e línguas são, porque a prostituta opera em toda a terra e seu fundamento não é firme, é os 10 chifres que você viu e a besta, esses 10 chifres são 10 reinos, trabalhando no forma de um conselho, e a besta é todo o sistema de governo, que opera o Império Mundial. E observe que há 2 partes totalmente separadas aqui, a prostituta e o governo, eles odiarão a prostituta porque chegará um tempo, em que os líderes dos 10 reinos e de todo o sistema de governo mundial, odiarão a conduta e o estilo de operação do líder máximo e dos líderes da organização que é religiosa. Isto, devido ao fato de que esta organização religiosa sempre procurou governar os sistemas de governo. E eles a devastarão e a deixarão nua, e a queimarão completamente no fogo e comerão sua carne, porque Deus colocou em seus corações para fazer o seu desígnio, e fazer um único acordo e dar seu reino à besta, porque o desígnio de Deus era permitir que Satanás governasse com o governo do reino das nações, e não, uma organização religiosa dominar o governo de um reino de nações, até que as palavras de Deus sejam cumpridas. E a mulher que você viu é a grande cidade que tem soberania sobre os reis da terra. A mulher aqui representa a atividade produzida pelo governo, que também tem sido chamada de cidade grande.
é o sistema de governo mundial que Satanás governou sobre os reinos das nações da terra ao longo da história. Agora com você, o Apocalipse, capítulo a capítulo, com a nova versão de Ruben Arizeri de 2019, com interpretação ampliada. Vamos começar. Capítulo 18. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu, que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por causa de seu esplendor. E clamou bem alto, dizendo: Caiu, caiu Babilônia, a grande, Babilônia, a grande, é o conjunto das forças governamentais e espirituais das trevas, operando juntas, com o propósito de agir contra tudo que Deus estabeleceu, e ela se tornou uma morada de demônios e um refúgio para todo espírito impuro e um refúgio para todo pássaro impuro e odioso. Porque todas as nações beberam o vinho da fúria de sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra do poder do luxo desavergonhado dela tornaram-se ricos. E eu ouvi outra voz do céu dizer: Sai dela, povo meu, para que não sejas cúmplice dos seus pecados e para que não recebas das suas pragas. Deus nos diz para não agirmos em favor dessa organização, que não fazemos parte de tais comportamentos que se opõem ao que é estabelecido por Deus, independentemente de ser governamental ou religioso. Ele nos diz que nos separamos de qualquer atividade que funcione com o reino fora das trevas. Pois seus pecados foram empilhados, alcançando o céu, e Deus foi lembrado de suas iniquidades. Recompense-a como ela também deu, e retribua seu dobro de acordo com suas obras. No copo em que ele misturou, misture o dobro. Deus nos ordena que voltemos a ele da mesma forma, 2 vezes a vontade de Deus. Ele nos diz para declarar suas obras, falando a palavra de Deus, que há aquele que fará justiça recíproca por suas ações. De tantas coisas ele se deu glória e viveu no luxo desavergonhado, da mesma forma pague-lhe tormento e pesar. Porque o seu coração diz: Sinto-me rainha e viúva, não sou e lamento nunca mais ver. Por esta razão, em um único dia virão suas pragas, morte, luto e fome, e com fogo ela será completamente queimada, porque forte é o Senhor Deus que a julga. E chorarão e se espancarão em lamento por ela, os reis da terra, aqueles que com ela fornicaram e viveram luxo desavergonhado, quando virem a fumaça do seu fogo, de longe se levantando pelo medo de seu tormento, dizendo: Ai, ai, a grande cidade, Babilônia, dizendo: Ai, ai, o que aconteceu com as forças governamentais e religiosas da terra, a cidade forte, porque em uma hora veio o seu julgamento. E os mercadores da terra choram e lamentam por ela, porque ninguém vai comprar mais sua carga, mercadorias de ouro e prata e pedras preciosas e pérolas e linho fino e púrpura e seda e escarlate, e toda a madeira perfumada e todos os utensílios de marfim e todos muito valiosos utensílios de madeira e cobre e ferro e mármore, e canela e especiarias aromáticas e incenso e mirra e olíbano e vinho e óleo e farinha fina e trigo e animais de carga e ovelhas e cavalos e carruagens e escravos e almas humanas. E o fruto de sua ganância da alma foi embora de você, e todas as suas coisas primorosas e esplêndidas desapareceram e nunca serão encontradas. Os mercadores da costa, aqueles que enriqueceram com ela, de longe irão parar por causa do medo do tormento de seu pranto e lamentação, dizendo: Ai, ai, a grande cidade, que estava coberta com linho fino e púrpura e escarlate e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e em uma hora, em pouco tempo, tanta riqueza estava desolada. E cada piloto de barco e cada barqueiro e marinheiro, e todos que ganham a vida no mar, de longe eles se levantaram e gritaram vendo a fumaça de seu fogo, dizendo: Que cidade é semelhante à cidade grande? E eles jogaram poeira sobre suas cabeças e clamaram, chorando e lamentando, dizendo: Ai, ai, a grande cidade, na qual todos aqueles que tinham seus navios no mar foram enriquecidos pelo valor dela, pois em uma hora era desolado. Alegrem-se no céu dela, nos santos, nos apóstolos e nos profetas, porque Deus fez o julgamento de vocês nela. E um anjo forte ergueu uma grande pedra como uma mó, e jogou-o no mar, dizendo: Assim como este rápido lançamento, Babilônia, a grande cidade, será derrubada e nunca mais será encontrada. E sons de arpistas, músicos,
tocadores de flauta e trompetistas nunca mais serão ouvidos em você, e cada artesão de todas as artes nunca mais será encontrado em você, e o som de pedra de moinho nunca mais será ouvido em você, e nem a luz de uma lamparina nunca brilhará em você, e a voz do namorado e da namorada nunca será ouvida em você, pois os vossos mercadores eram os magnatas da terra, pois pela vossa feitiçaria todas as nações foram enganadas e nele foi encontrado o sangue dos profetas santos e de todos os que foram massacrados na terra. Agora com você, o Apocalipse, capítulo a capítulo, com a nova versão de Ruben Airizeri de 2019, com interpretação ampliada. Vamos começar. Capítulo 19. Depois dessas coisas, houve como uma voz poderosa de uma grande multidão no céu dizendo: Aleluia! A salvação, o poder e a glória são de nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus julgamentos, pois ele julgou a grande prostituta, que corrompeu grandemente toda a terra com sua fornicação, e vingou o sangue dos servos de Deus de suas mãos. E pela segunda vez eles disseram: Aleluia! E a fumaça sobe para todo o sempre. E os 24 anciãos e as 4 criaturas viventes se ajoelharam e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e disseram: Amém. Aleluia. E uma voz saiu do trono, dizendo: Louvado seja o nosso Deus, todos nós os seus servos, os que o temem, os pequenos e os grandes. E ouvi como uma voz de uma grande multidão, como o som de muitas águas, como o som de um trovão, dizendo: Aleluia, porque o nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, reinou. Regozijemo-nos e enchemo-nos de alegria e demos glória a ele, porque veio o casamento do Cordeiro, e sua esposa se preparou, e foi-lhe dado para ser coberta com linho fino, brilhante e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E ele me disse: Escreve, bem-aventurados os que foram convidados para as bodas do Cordeiro. E ele me disse: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu caí diante de seus pés para adorá-lo. E ele me disse: Olha, não faça isso. Sou conservo seu e de seus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adorar Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E eu vi o céu que houve sido aberto, e eis um cavalo branco que representa o puro e o poderoso, e aquele que estava sentado nele é chamado de fiel e verdadeiro, e com justiça ele julga e guerreia, e este é Jesus Cristo. E seus olhos são como uma chama de fogo ardente, e em sua cabeça estão muitos diademas que têm nomes escritos e um nome que ninguém conhece exceto ele, e que foi coberto com uma veste tingida de sangue, e foi chamado de seu nome, o Verbo de Deus. E os exércitos celestiais o seguiram em cavalos brancos, vestidos de linho fino branco puro. E de sua boca sai uma longa espada de 2 gumes, para ferir as nações com ela. E ele os pastoreará com uma barra de ferro, e ele mesmo pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. E ele tem em seu manto e em sua muslo, um nome que foi escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu vi um anjo parado no sol e gritando com grande voz, dizendo a todos os pássaros que voam no meio do céu: Venham, reúnam-se para a grande festa de Deus, para que possam comer a carne dos reis e a carne dos governantes e a carne dos fortes e a carne dos cavalos e dos que se assentam sobre eles, e a carne de todos, tanto livres como escravos, pequenos e grandes. E eu vi a besta, eu vi toda a organização governamental do governo mundial dos últimos dias, e os reis da terra, todos os outros governantes da terra, e seus exércitos, todos os exércitos existentes na terra. Reunidos para guerrear com ele sentado no cavalo, reunidos para guerrear contra Jesus Cristo, e com seu exército, contra o exército de Jesus Cristo e contra seu povo redimido. E a besta foi capturada, a besta, o ser do trindade diabólica chamada a besta, que liderou toda a organização governamental com todos os líderes do Império Mundial dos últimos dias, e com ela o falso profeta, que é um ser da trindade diabólica, que liderou todos os líderes da organização religiosa, que havia feito os sinais diante dela, com os quais ele enganou aqueles que eles recebeu a marca da besta e aqueles que adoraram sua imagem, porque com estes sinais, enganei muitos homens.
para que se deixassem colocar a marca da besta. Vivos, os dois foram lançados no lago de fogo que arde com enxofre, ambos foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. A besta, que é o ser da trindade diabólica que liderou o governo mundial, e ao falso profeta, que é o ser da trindade diabólica que liderou a organização religiosa. Os outros foram mortos, com a espada longa, que sai da boca daquele que estava montado no cavalo, que é Jesus Cristo, e todas as aves se fartaram com a carne dos que morreram. Agora com você, o Apocalipse, capítulo a capítulo, com a nova versão de Ruben Arizeri de 2019, com interpretação ampliada. Vamos começar. Capítulo 20. Eu vi um anjo descendo do céu, e ele tinha a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. E ele agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, que enganou toda a terra e o amarrou por 1000 anos, e o lançou no abismo, e o fechou e colocou um selo sobre ele, para que ele não enganaria já as nações, até que os 1000 anos tenham se completado. Depois disso, deve ser liberado um pouco. E eu vi tronos, e eles se assentaram neles com a capacidade reconhecida de julgar, e as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. Aqueles que não adoraram a besta ou a imagem de ela e não recebeu a marca na testa e na mão, e eles voltaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O resto dos mortos não reviveu até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Esta primeira ressurreição é das almas que foram decapitadas por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, daqueles que não adoraram a besta ou sua imagem e não receberam a marca da besta em sua frente ou em suas mãos e reinou com Cristo por 1000 anos. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem autoridade. A segunda morte não tem autoridade porque eles alcançaram a vitória. A segunda morte é a morte eterna que os ímpios receberão no julgamento que será feito a eles, com livros abertos incluindo o livro da vida. Mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. E quando os 1000 anos acabarem, Satanás será libertado de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para reuni-los para a batalha, que em número são como a areia do mar. Aqui Gog e Magog representam, de um extremo a outro, tudo que o inimigo pode enganar. Aqueles que se deixam enganar e agem perversamente. Eles subiram na largura da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, e o fogo desceu do céu de Deus e os consumiu completamente. O fogo desceu do céu e os consumiu enquanto cercavam a cidade dos santos, Jerusalém. Foi quando Satanás os enganou novamente, após o milênio, levando-os a atacar o povo de Deus na cidade amada. E o diabo, o enganador, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde também estavam a besta e o falso profeta e serão atormentados dia e noite por toda a eternidade. E eu vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele e de sua face a terra e o céu fugiram, e nenhum lugar foi encontrado para eles. Esta é a remoção do céu e da terra atuais, porque haverá um novo céu e uma nova terra. E vi os mortos, vi aqueles que não se arrependeram, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono, e alguns rolos foram abertos, e outro rolo foi aberto, o da vida, e os mortos foram julgados pelo que estava escrito nos rolos, de acordo com suas obras. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A segunda morte é a morte eterna recebida, depois de ter passado por julgamento e ser sentenciado a ir para o lago de fogo que arde com enxofre. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado em lago de fogo. Agora com você, o Apocalipse, capítulo a capítulo, com a nova versão de Ruben Arizeri de 2019, com interpretação ampliada. Vamos começar. Capítulo 21. Eu vi um novo céu e uma nova terra,
porque o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar não existe mais. E a cidade santa, a nova Jerusalém, eu vi descer do céu, da parte de Deus, e havia sido preparada como uma noiva adornada para seu marido. E ouvi uma voz poderosa vinda do trono, dizendo: Aqui está o tabernáculo de Deus com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e ele, Deus, estará com eles. E vai apagar todas as lágrimas de seus olhos, vai eliminar todas as lágrimas, porque Deus com Jesus Cristo vai eliminar totalmente todas as memórias negativas que foram recebidas durante nossa vida na terra. E elas não serão mais lembradas, porque não serão mais existem em nossas mentes, e não haverá mais morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque as primeiras coisas já aconteceram. E o que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E ele diz: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E ele me disse: está feito, porque tudo se cumpre na missão que Deus estabeleceu na terra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Aos que têm sede, darei gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará essas coisas, e eu serei por Deus, e ele será por meu filho. Mas para covardes e incrédulos e abomináveis e assassinos e fornicadores e feiticeiros e idólatras e todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E um dos 7 anjos veio, que tinha as 7 taças que estavam cheias com as 7 últimas pragas, e ele falou comigo, dizendo: Vem, eu vou te mostrar a esposa, a noiva do Cordeiro. E ele me levou em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande e santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, e tinha a glória de Deus, e seu brilho era como de uma pedra muito valiosa, como a pedra de jaspe, clara como o cristal. Ele tinha um grande e alto muralha, e tinha 12 portões, e nos portões 12 anjos e nomes com inscrições, que são aqueles das 12 tribos dos filhos de Israel. Do leste 3 portas, do norte 3 portas, e do sul 3 portas, e do oeste 3 portas. E o muralha da cidade tem 12 fundamentos, e sobre eles 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E quem falava comigo tinha uma cana de ouro por medida, para medir a cidade, suas portas e seus muros. E a cidade em quadrado é formada, seu comprimento é igual à sua largura. E ele mediu a cidade com a cana e deu 12.000 estádios. O comprimento, a largura e a altura são iguais. Esses 12.000 estádios têm aproximadamente 2.090 quilômetros, que é o mesmo que 1.306 milhas, em cada um de seus 3 lados. Ele mediu a muralha e deu 144 cotovelos, a medida de um homem, que é um anjo. Esta altura é de aproximadamente 76 metros, ou 250 pés de altura. E o material da muralha era jaspe, e a cidade era ouro puro como vidro puro. Os alicerces da muralha da cidade eram todos feitos de pedras preciosas e haviam sido adornados. A primeira fundação foi de jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônia, o quarto, esmeralda, o quinto, sarcástico, o sexto, cornalina, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o 10º, crisoprase, o 11º, jacinto, a 12ª, ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, respectivamente, cada uma das portas era de uma pérola. E a larga rua da cidade era de ouro puro como vidro transparente. E templo eu não vi nele, porque o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, é o seu templo, também o Cordeiro. E a cidade não precisa do sol ou da lua para iluminá-la, porque a glória de Deus o ilumina e sua lâmpada é o Cordeiro. E as nações andarão em sua luz, e os reis da terra estão trazendo glória e honra das nações para ela. E as portas dela nunca serão fechadas durante o dia, porque a noite não estará lá, e eles trarão glória e honra para ela. E de maneira alguma qualquer coisa impura ou coisa que faça uma abominação e uma mentira entrará nela, mas somente aquelas que foram escritas no rolo da vida do Cordeiro. Agora com você, o Apocalipse, capítulo a capítulo, com a nova versão de Ruben Eliezer de 2019, com interpretação ampliada. Vamos começar.
Capítulo 22. Ele me mostrou um rio da água da vida, brilhante como cristal, saindo do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da larga rua dela e do rio, daqui e dali, árvores da vida dando 12 frutos, cada uma dando seus frutos de acordo com o mês, e as folhas da árvore para a cura das nações. E toda maldição não existirá mais. E o trono de Deus e do Cordeiro estará nele, e os servos prestarão serviço sagrado e verão sua face e seu nome estará em suas testas. E não haverá mais noite, e eles não precisarão da luz de uma lamparina e do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão pelos séculos dos séculos. E ele me disse: estas são palavras fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos o que é necessário para acontecer em breve. E olhe, eu voltarei em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu sou Juan, aquele que ouviu e viu essas coisas. E quando ouvi, comecei a adorar aos pés do anjo que me mostrou essas coisas. E ele me disse: olha, eu sou teu conservo e de teus irmãos os profetas e daqueles que guardam as palavras deste livro, Deus adora. E ele me disse: não sei as palavras da profecia deste rolo, porque o tempo está próximo. Aquele que faz injustamente, ainda faz injustamente, e o impuro ainda faz impuro, e o justo ainda faz justiça, e o santo ainda se santifica. Veja que venho logo, e minha recompensa é comigo, para recompensar a cada um de acordo com seu trabalho. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos, para que sua autoridade esteja sobre a árvore da vida e pelos portões entrem na cidade. Fora com os cães e os feiticeiros e os fornicadores e os assassinos e os idólatras e todos os que amam e mentem. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar a vocês coisas sobre as igrejas. Eu sou a raiz e a linhagem de Davi, a estrela brilhante da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve diga: vem. E aquele que tem sede, venha. Quem quiser beber de graça a água da vida. Testifico a todos que ouvem as palavras da profecia deste rolo: se alguém adicionar algo a elas, Deus irá adicionar a ele as pragas que foram escritas neste rolo, e se alguém remover as palavras do livro desta profecia, Deus removerá a parte da árvore da vida e da cidade santa, das coisas que foram escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, voltarei em breve. Amém. Venha, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos os santos. Amém.